Live, nosso compromisso toda quarta-feira às 11h45, exceto se eu estiver viajando para uma audiência, como foi na quarta-feira passada. Eu estava em Ubatuba, avisei a todos os telespectadores que estavam ou que são compromissados a estar aqui na nossa quarta-feira, avisei a vocês também. Pensei que pudesse fazer na estrada, mas não era possível. A estrada era até boa de internet, mas assim, era muito cansativo, foram 8 horas de estrada e não era possível fazer dessa forma. E hoje eu teria 1 milhão de desculpas para não fazer uma live. Eu estou emputecido por conta das questões que são inerentes ao meu cargo. Estou com bastante tarefas e bastante audiências relacionadas às próximas 2 semanas, mas o nosso compromisso é estar aqui todas as quartas-feiras e eu vou ser um vitorioso no final do ano em falar que eu fui disciplinado em estar aqui toda quarta-feira, independentemente da situação. Nem todas, algumas exceções. Mas nós estávamos aqui em uma sequência e eu primeiro contextualizei, nós já estamos aí em umas 7, 8 lives que estão disponíveis inclusive no YouTube para quem perdeu. Nessas lives nós estamos falando sobre os assuntos que são inerentes ao comercial. E não dá para vender um produto se você não está com o pensamento alinhado. Isso é muito importante. Quando a gente fala de mentalidade, para mim, todo mundo sabe que eu adoro investimentos. Eu dedico muito do estudo em relação a isso. E eu falo para vocês assim, sem sombra de dúvidas, a mentalidade ela é 90% do caminho andado para um bom investidor. Você pode ser um cara que não sabe o que é preço-lucro, o que é dividend yield, mas se você tiver a mentalidade que você precisa cada vez mais estar se esforçando para ganhar mais dinheiro e vivendo em padrões de vida menor do que a sua capacidade financeira para que você pegue essa sobra de capital e aloque esse capital em determinados lugares para que você tenha ativos e não passivos, essa é a mentalidade. Acabei de resumir tudo que você precisa saber sobre investimentos. Você vai ter sucesso, porque tem casa de análise que vai te vender como que você vai investir, enfim. Essa é a mentalidade. E nós já estávamos falando aqui na última live sobre formas de prospecção. O que eu disse para vocês, a primeira forma de prospecção e a forma de prospecção mais eficaz é o relacionamento. Ontem vocês viram que eu não estava aqui numa aula do G4, por quê? Porque eu precisava me relacionar em um ambiente onde eu não tenho acesso com frequência. E aí, o que eu cheguei contando aqui hoje para vocês? Eu fui lá de forma intencional, estratégica, criando conexões. Eu cheguei lá, eu não falei para ninguém que eu era advogado, até porque não precisava falar isso. Quando você vai de forma intencional e estratégica, muitas vezes isso é uma construção, tá? O seu nome vai chegar antes de você no local. Quando eu cheguei lá, as pessoas já sabiam quem era eu. Eu não precisava falar, mas estava lá de forma estratégica. E é nesse tipo de lugar que a gente faz relacionamento que a gente tem os melhores contratos. Eu estava ontem em um lugar onde estavam potenciais compradores de uma casa de 3 milhões de reais. Esse cara com certeza é um potencial comprador do nosso serviço. Ele vai precisar de um contrato de compra e venda, ele vai precisar eventualmente de um advogado para determinado serviço. A aula do G4 era muito importante, muitíssimo importante. Eu não vou nem mentir para vocês que eu vou assistir ela gravada depois, porque vocês sabem que eu não vou, mas o meu relacionamento lá era muito estratégico, muito intencional e ele foi feito. O segundo passo, que é a aula de hoje, a terceira aula, pessoal, na semana que vem, não vai ser comigo, vai ser com um convidado pouco especial, chamado Elivaldo Neto. Eu quero que ele fale sobre tráfego. Ele é o nosso responsável por tráfego hoje, e o Elivaldo está tendo várias experiências legais aqui, por quê? Só para vocês entenderem. Quando a gente, às vezes a gente não sabe o que o outro está fazendo, né? Mas o Neto, ele está ali atrás do computador, colocando dinheiro para que a gente aumente o nosso megafone. Porque eu falo que as redes sociais, elas são um megafone, né? Eu poderia aqui estar falando, estou falando aqui, sei lá, para 10 pessoas, nas redes sociais agora eu estou online para 20 pessoas. E no YouTube tem mais 5, mais 10, mais 20 pessoas assistindo toda semana. Ou seja, eu não teria nem condição de ter 30 pessoas dentro dessa sala. Quando o tráfego pago entra, eu vou falar com 3 mil, eu vou falar com 10 mil, por quê? Porque eu estou pagando para falar. E o Neto tem acertado muito. Vocês não sabem disso porque eu não falei ainda, mas muito no nosso tráfego. Ele tem várias tentativas e erros que vieram acontecendo desde que ele era da Jus Media e hoje ele faz isso com o meu Instagram e agora ele está muito assertivo. Eu tenho ganhado aí tipo 10, 15 seguidores por dia e quando eu falo de seguidores, eu estou pouco me lixando para falar se eu tenho 10 mil, 5 mil seguidores aqui. Vocês sabem disso. O que eu estou pensando aqui a todo tempo? Como que eu monetizo, como que eu faço esse seguidor virar dinheiro?
Como que eu faço esse seguidor assinar contrato aqui? Essa é a aula da semana que vem, onde a gente vai falar como que o tráfego pago auxilia na prospecção de clientes. Vai ser uma collab minha com o Neto. Eu quero que ele fale, ele tem 15 minutos para contar sobre isso. Muito legal, ele é o especialista para falar nisso. Mas por que a gente tem que falar de criação de conteúdo? Não adianta o Neto colocar 10 mil pessoas me seguindo, 20 mil pessoas me seguindo, se eu não consigo reter e não consigo criar uma conexão com a pessoa que está ali. Então, qual que é a ideia que a gente está aqui? Por que eu estou aqui conversando com vocês? Porque eu estou treinando os novos advogados que chegaram aqui no escritório sobre isso. Não podemos perder aqui o nosso foco do que é o assunto que a gente está tratando, correto? Primeiro assunto é o que não fazer. Compartilhar post do STJ. Sabe aquele advogado que acabou de formar? Aquele advogado que acabou de formar, que ele coloca lá no stories dele o post do STJ. Sabe o que isso parece? Quando você está andando na rua, o cara vai te entregar um panfleto. Eu nunca vi uma pessoa que não pegou por outro motivo que não seja educação. Você só pega pela educação. Eu nem leio. Eu pego por educação, já amasso e fico com ele na mão até chegar na lixeira mais próxima. Quando você fica só compartilhando stories de STJ, de amo direito, de nação jurídica, é isso que você está fazendo. Você está panfletando. Fica feio, fica horroroso. Você não vai ter engajamento com pessoas ali. Segunda coisa, o que não fazer. O Instagram do Pacheco Reis, por exemplo, para vocês, ele é ótimo de criação de conteúdo. O Neto é, hoje, pago para fazer isso. Ele vai lá, ele pede vocês, ele grava stories, às vezes é até chato para nós, porque é câmera toda hora, mas isso tem uma intenção muito legal. Ele está batendo recordes de engajamento nos stories e também é o trabalho dele, e às vezes assim, a gente não dá o valor devido, mas um Instagram de 5 mil pessoas com 1.000 visualizações nos stories é algo que, se você conta para alguém de marketing, ele vai falar que você é mentiroso. Você está tendo 20% de visualização nos stories, é algo absurdo. Isso eu estou dizendo para perfis maiores. Eu tenho 1.000 visualizações no stories com o dobro de seguidores. Quando ele faz 1.000, ele está fazendo melhor do que eu estou fazendo no meu. Então, vocês entenderem. Mas quando você só compartilha também os stories do escritório, você também se torna um panfleteiro. É que aí o seu panfleto, ele às vezes é um pouquinho melhorado. Mas a pessoa que te segue, ela precisa ou ela quer ver quem? O Emanuel. A pessoa que te segue, Vitória, ela quer ver o Emanuel? Ela quer ver a Duda? Ela quer ver quem? Você. E existe algo em você que ninguém no mundo vai conseguir ter. Sabe o que é? Ser você. Eu não vou conseguir, a Duda não vai conseguir. Ah, mas eu adoro a Vitória. Não, ninguém. E tem pessoas que gostam de você por causa do que você é. Simplesmente, você não precisa fazer nada, você não precisa ser super especial, você não precisa ser a mais bonita, nada. Até porque, se fosse assim, ninguém namoraria aqui. Eu não sou mais bonito, nenhuma de vocês. Mentira! Vocês acharam que eu ia fazer. Mas imagina, se as pessoas só seguissem quem são os mais bonitos. Não, tem gente que te segue ali e que, eventualmente, pode ser uma pessoa para isso. Quando a gente fala de criação de conteúdo, eu preciso que vocês tenham em mente. A minha criação de conteúdo eu quero que, quando as pessoas fechem o olho e pensem em um advogado, elas tenham recebido tantas informações e tantos pontos de contato do Emanuel que não tem como ela pensar em outro advogado. E o segredo dessa criação de conteúdo é um funil. Eu nunca contei isso nas redes sociais, estou contando agora. No funil, a gente precisa ter aí um funil de primeiro contato, de médio contato e de contato super quente. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, quem aqui usa status do WhatsApp? O status do WhatsApp é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais quente de vendas que tem. Por quê? Porque ali a pessoa tem o seu número de telefone e você tem o número de telefone dela na agenda. Eu já falei para vocês que eu não salvo o número de qualquer pessoa no meu celular, no meu WhatsApp. Por quê? Porque tem stories que eu não quero que pessoas determinadas vejam. Porque ali é muito focado. Então, o stories do WhatsApp, para mim, ele é o bicozinho do funil. Ali ele está as pessoas mais engajadas possíveis em relação ao nosso conteúdo. Se você hoje quiser produzir conteúdo que vende, e quando eu falo produzir conteúdo que vende, não é fazer o vídeo de nada disso. Pelo contrário, o conteúdo que vende é aquele que cria respeito, é aquele que cria conexão, é aquele que cria empatia. Você precisa focar em status do WhatsApp.
Só para vocês entenderem, eu posto um monte de coisa no Instagram que eu tenho vergonha de postar no stories do WhatsApp. Porque no stories do WhatsApp eu tenho certeza que a minha mãe vai ver. E eu tenho certeza que a minha mãe também me segue no Instagram. Mas eu tenho certeza que os clientes que pagam mais caro aqui, eles também estão vendo os stories do WhatsApp. E quando eu posto um stories do WhatsApp, eu ainda mando um bom dia, uma boa tarde para ele, porque eu sei que eu vou subir na conversa e vai ficar verdinho para ele aquela bolinha e ele vai clicar. Então, tá vendo como que é estratégico? E eu falei que prospecção de cliente tem que ser estratégico. Eu estou falando com essa pessoa com estratégia. Eu tenho responsabilidade. Hoje, nas minhas costas, está 80% do faturamento disso aqui. Outros pontos de contato que estão no meio, e a gente não pode desprezar. Já falei do Facebook. O Facebook ele é usado para mim como uma outra ferramenta. Vocês já sabem qual que está lá na Live Zero. Essa é, sem sombra de dúvidas, a estratégia mais vencedora. Mas eu também não deixo de fazer publicações em outras redes sociais. Por quê? Porque eu aumento os pontos de contato. Ou você acha que as marcas elas fazem propaganda na televisão, aparecem no seu feed do Instagram, aparecem no Facebook à toa. Não, elas aparecem a todo o tempo para você em diversas mídias diferentes. Por quê? Porque em diversas mídias diferentes elas estão aumentando o ponto de contato. Então, isso é muito importante a gente ter noção. De vez em quando tem que fazer um postzinho lá no LinkedIn, coloca uma frase lá, porque o LinkedIn, quando você posta no feed do Instagram, ele fica lá 24 horas. Durante 24 horas ele vai sendo mostrado para as pessoas. No LinkedIn fica lá por semanas. Você já entrou lá no LinkedIn, às vezes, quando você esquece de entrar, e tem lá um post de 3 semanas atrás de alguém? Então, isso é muito importante. E quando tá lá, mas ninguém curtiu. Curtida não paga boleto. Mas ninguém comentou. Comentário não paga boleto. Mas essa pessoa teve o contato de saber que você está trabalhando. E você estando trabalhando, você está mais exposto à sorte. Quanto mais exposto à sorte você estiver, isso que a gente está fazendo, produção de conteúdo que eu quero dizer aqui, não é produção de conteúdo de fazer videozinho. Ninguém nunca me viu gravar um vídeo sobre contrato, sobre empresa, sobre nada. Produção de conteúdo aqui é estar exposto a mais visualizações de possíveis clientes. Por quê? Porque quanto mais eu for visto, mais eu vou ser lembrado. E quanto mais eu for lembrado, mais eu vou ser contratado. Isso é muito importante a gente ter em mente, que produção de conteúdo, às vezes a gente acha assim, nossa, o Emanuel vai falar de produção de conteúdo, tem a ver com o Emanuel entrando aqui no Instagram para gravar uma live sobre uma decisão do STJ. Gente, esquece. E vou falar para vocês, os conteúdos que mais geram engajamento e que mais geram clientes para o escritório é quando eu falo de investimento. Por vários motivos. Primeiro, porque o cliente vai ver que o advogado que ele está contratando é bem sucedido. Ponto. Segundo, por quê? Porque o empresário ele não está querendo ver sobre a lei tal do tributo. Não, ele não está querendo ver isso no Instagram. Só que ele adora saber que existe um investimento com renda passiva, que paga dividendo. E aí eu ainda coloco lá, ontem eu fiz um post, que foi um dos mais visualizados no meu Instagram também. Tive 2.500 visualizações com quase 500 curtidas. Isso também é um número absurdo. Eu coloquei, se você quiser ter sucesso, você vai ter que morar mal por um tempo, trabalhar pra cacete, abrir mão de um monte. É mentira isso. Só que dizer o óbvio hoje em dia merece aplausos. E o empresário, que é o meu principal objetivo aqui, alcançar ele, na maioria das vezes ele não curtiu. Mas, por exemplo, ontem eu recebi, tem uma empresa que eu namoro, e a pessoa está online aqui agora, e eu não vou falar o nome da empresa, mas é para ele entender que, de maneira consciente, eu estou buscando um contrato com ele. É uma empresa de Ubá, ele está online aqui, eu postei aquele negócio, o que ele postou? E o que ele, o pessoal aqui verificando, eu falo para vocês depois. E o que ele fez? Quando ele nunca curte nada meu, eu nem sabia que ele me seguia, porque são muitas pessoas, eu não fico aqui vendo quem segue, quem dessegue, mas ele foi e comentou. Fala, Emanuel, beleza? Minha filha está fazendo direito na UFJF e adorei seu post, queria que você pudesse um dia comentar isso com ela, porque ela tem uma realidade diferente da que eu tive e eu queria bater um papo com você. Eu falei, claro, o escritório está de portas abertas para a gente tomar um café, para eu receber sua filha, para a gente bater um papo sobre isso, para a gente tomar um café aqui. Ponto. O ponto de contato com ele já está estabelecido. Então, criação de conteúdo, produção de conteúdo aqui, não é na ótica de criar videozinho de não sei o que, de não sei o que. Não. A ótica que a gente precisa e que a gente está comentando aqui é estar presente nas redes sociais de forma estratégica, sem parecer panfleteiro, para que a gente possa, de alguma forma, ser lembrado pelos nossos clientes.
Nós estamos em uma geração, eu adoraria ser low profile. Quando eu falo isso, e é a primeira vez que eu falo isso em rede social, as pessoas até riem. Eu odeio Instagram. Eu odeio o Instagram. É hoje uma bola de ferro amarrada no meu pé, o Instagram e o WhatsApp. Só que eu preciso, porque é uma ferramenta de trabalho que eu consigo me comunicar e aparecer para um número muito grande de pessoas. Vocês aqui sabem quanto custa isso aqui mensalmente. Se eu não faço isso e as pessoas não me veem, não lembram de mim para me contratar, eu não consigo pagar os custos disso aqui hoje. E quando eu falo isso para vocês, eu falo, a minha responsabilidade é pagar os custos. Mas vocês estão vindo de uma nova geração que essa responsabilidade vai ser sua. Não sei se é daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos, mas não tem ninguém aqui que não sonhe em ser uma advogada de respeito. Só tem menina aqui, né? Só tem mulheres. Você está aqui à toa? Você está aqui querendo passear? Você está aqui para ganhar salário? Não dá. Só que, para você atingir nessa geração, eu acho que você não deveria escutar. Isso é muito... Eu vou ser cancelado por isso, mas eu vou falar. Eu acho que você não deveria escutar nenhum conselho de alguém que tenha mais de 12 anos do que você. Por que eu digo isso? Porque se eu seguir aquilo que os meus pais queriam que eu seguisse, eu estava agora com a CLT assinada, sendo advogado de uma grande empresa em Juiz de Fora. Eu tinha ticket de alimentação, eu tinha 13º, eu tinha plano de saúde. Para o meu pai, essa era a vida boa. Meu pai trabalhou 50 anos no mesmo lugar. Vocês sabiam disso? Por que eu vou... meu pai quer o melhor para mim, logicamente. Só que se eu tivesse seguido esse conselho, eu não estaria aqui e nós não estaríamos aqui. Então, esse é um conselho, por exemplo, de adoraria ser low profile, adoraria ser o Pedro que não faz isso, mas a nossa geração, ela exige que se você quiser ser um bom profissional, você precisa também não só ser um bom profissional, porque aqui nem fala que eu presumo que você sabe direito, que eu presumo que o diploma não é uma fraude lá da faculdade, eu presumo isso, né? Mas a gente também tem que saber mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para o contexto das pessoas. E isso é através, hoje, da produção de conteúdo. Eu fui ontem em um determinado lugar que eu falei para vocês de relacionamento. Eu tive lá o contato com 5 pessoas, com 10 pessoas. Agora eu estou sendo assistido aqui há algum tempo já por 19 pessoas. E daqui a pouco por mais pessoas, e nos stories por 2.500 pessoas. Você acha que eu vou ter mais chance de ser contratado nos stories com 2.500 pessoas ou num lugar que eu tenho 10 pessoas me assistindo? A probabilidade talvez esteja mais alinhada nos stories, mas lembrem-se que essas 10 pessoas são muito mais qualificadas e que um não exclui o outro. É como se a gente falasse, eu produzo conteúdo ou eu me relaciono com as pessoas? É como se eu estivesse perguntando, você gosta mais da perna esquerda ou da direita? As duas são importantes. É isso. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho disso com o Neto falando de tráfego pago. Vocês sabiam que o Neto está nessa vibe, que isso é algo hoje que está sendo muito melhor do que já foi um dia? É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, está lá gravado no YouTube. Muito obrigado por todos que estiveram aqui até agora.